Olá, meu nome é Marcelo Bertocco e nós estamos aqui para apresentar nosso trabalho de máquinas de fluxo. A ideia central desse trabalho é apresentar uma máquina de fluxo e suas principais características. Nós escolhemos e nós trouxemos uma bomba de palhetas e sua utilização em sistemas de direção. Uma bomba de palhetas é uma máquina de fluxo de deslocamento positivo, ou também conhecida como bombas volumétricas. O nosso estudo ele preza em demonstrar uma visão geral dessa categoria de bombas, de modo que vai explicar o seu funcionamento, demonstrar os modelos através de desenhos, vários desenhos que nós vamos mostrar durante essa apresentação, as possíveis composições químicas dos componentes e os componentes, como temos uma imagem ao lado, onde a gente pode ver esses componentes, que geralmente os principais são rotor, palhetas, placas, anel elíptico e eixo de acionamento. E nesse tema, o Vinícius vai entrar um pouco mais a fundo depois. E o funcionamento dessa bomba, que é, à medida que o rotor rotaciona, o fluido entra em uma câmara por gravidade e um volume crescente o guia seguindo o anel elíptico. Após um certo ponto, o volume da câmara decresce, aumentando assim sua velocidade, e a pressionando a seguir para um orifício de saída. Isso o Vinícius vai falar mais detalhadamente sobre cada componente depois. A principal composição química desses componentes, e isso depende da aplicação dessa bomba, é o aço, alumínio e o ferro fundido. E as áreas diferentes em que essa bomba pode ser aplicada é o setor automotivo, aplicações de gás de baixa pressão, injeção secundária de ar, máquinas de fundição, moldagem por injeção, guinchos e até guindastes. Aqui nessa apresentação e no nosso trabalho, nós também vamos falar das principais falhas que ocorrem na utilização desses tipos de bombas. Alguma das características dessas bombas é que elas possuem pulsações leves e intermitentes, possuem ruídos menores, mesmo estando em velocidades mais elevadas, possui uma variação de velocidade e uma característica que é muito importante nesse tipo de bomba, que é a diversidade de fluidos com viscosidades diferentes. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius e agora eu vou falar um pouco sobre os principais componentes de uma bomba de palhetas e sobre o seu funcionamento. Aqui nessa primeira imagem, nós temos a vista explodida de uma bomba. Ao total, nós temos 22 componentes aqui, entre eles rolamentos e anéis de vedação, de vedações, que no caso eu não entraria a fundo, mas também são de grande importância para todo o conjunto, né? Falando agora um pouco sobre o eixo de acionamento, está localizado ali como nosso item 2, né, na vista explodida. Ele tem a função de transmitir o movimento de rotação para o rotor. Então, o rotor ele é conectado ali naquele estriado de cima, né, superior, e a rotação, né, que vem de alguma ligação que tem na parte inferior do nosso eixo de acionamento, ela pode vir através de correia, por exemplo, da bomba de da rotação, né, de um motor, pelas correias auxiliares, ou por qualquer outro tipo. No nosso caso aqui, como a gente está falando de veículos, né, bombas que vão em veículos, quem gera esse movimento é o motor, e esse agente externo, que é o motor, transmite, né, esse movimento para o eixo de acionamento, e o eixo de acionamento transmite para o rotor. O eixo de acionamento ele possui uma função de segurança. Então, onde está aquela setinha ali, é um diâmetro mais fino. Então, caso aconteça da bomba travar por N situações, o que acontece? Vai acontecer uma fadiga ali naquele ponto. Então, ela vai quebrar ali naquele ponto. Literalmente, quebrar. Como se fosse um parafuso mesmo, quando quebra um parafuso assim no meio. É a mesma coisa que acontece, basicamente. Por que acontece isso? Para não danificar todo o sistema, né? A gente tem a perda de um item, digamos, um pouco mais barato, né? Uma bomba é um item mais barato do que um motor, né? Enfim. Seguindo aqui agora falando um pouco sobre o rotor, as palhetas e o anel elíptico, ali no item 12, né, da nossa
da nossa vista explodida, o que acontece? Nós temos o rotor, que ele é responsável por rotacionar, e nesse rotor possui 10 ranhuras, em cada ranhura vai uma palheta. Ao total são 10 na nossa bomba, e o que acontece? Conforme o sistema rotaciona, as palhetas se expandem e vão seguindo a borda do anel elíptico, e dessa forma ocorre uma variação de volume. Então, o que acontece? Formam-se câmaras, né, de uma palheta para outra, forma uma câmara, entra óleo nessa câmara, essa câmara continua rotacionando, espremendo, comprimindo o óleo, aumentando assim a pressão do sistema, né? Você tem uma variação de volume ali em cada câmara, aumenta-se a pressão e o óleo segue seu caminho, saindo pela parte inferior. Vocês podem ver ali na primeira foto, né, a disposição, são duas bombas diferentes, vale ressaltar. Então, na bomba da esquerda a gente tem a saída de óleo pela parte inferior, na direita também, e ali embaixo a gente tem a placa de encosto, né? Então, é por onde o óleo sai pressurizado. Seguindo aqui, né, falando agora um pouco sobre a placa de encosto, ela é como se fosse o nosso pão do nosso sanduíche, né? Ali o rotor, o anel elíptico seriam o recheio dele. Então, são duas placas de encostos, uma na parte superior e a outra na parte inferior. Então, geralmente na parte inferior sai o óleo pressurizado e na parte superior sai o óleo sem a pressurização ainda, né? Basicamente é isso que serve a placa de encosto, a entrada e saída de óleo. Geralmente na verdade a placa de encosto ela também pode ser de diversos formatos, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui ela está solta, então são duas placas que vão uma em cima e outra embaixo, mas também depende de cada bomba, porque existem bombas em que a placa de encosto já vem desenhada na própria carcaça da bomba. Então, ou na tampa da bomba, ou na própria carcaça dela, a gente já tem o formato ali das entradas de saída e saídas de óleo, né? Na entrada de óleo e saídas de óleo. Vamos lá, agora falando um pouco sobre o caminho do fluido em uma bomba. Então, aqui na parte amarela, nós temos o óleo sem a pressurização. Ele preenche, né, pode entrar pelo tubo de sucção também, dependendo do modelo da bomba. Ele entra através dos furos da carcaça, preenche todo o envolto ali do anel elíptico, então fica tudo cheio de óleo ali dentro. Então, conforme ele preenche por cima ali das duas entradas da placa de encosto, ele entra, né? Que seria essa parte amarela da parte da direita ali da foto, da imagem. Então ele entra sem pressão, conforme o rotor rotaciona, vai diminuindo-se o volume de cada câmara e ele sai por baixo da placa de encosto, né, por baixo do rotor. Então o óleo entra por cima, preenche tudo ali e sai pressurizado por baixo. No caso dessa bomba específica, ele não está saindo por baixo, né? Depende de cada bomba. Mas é basicamente o mesmo desenho. A única diferença é que aí preenche por baixo o óleo sem pressão e sai por cima ali da placa de encosto o óleo pressurizado. Ele saindo, passando ali pela carcaça, pelas furações que tem na carcaça, ele vai encontrar um lugar que se chama um lugar onde tem uma válvula. E essa válvula ela vai ser responsável, né? Vou passar aqui, falar agora um pouco das válvulas. Essa válvula ela vai ser responsável por limitar a pressão e a vazão, dependendo da bomba. Então nós temos dois modelos de válvula, como nós podemos ver, eles são diferentes. Então ali no modelo de cima, ele é utilizado para bombas de vazão infinita. O que seria uma bomba de vazão infinita? Ela é uma bomba que não tem limitação de pressão, e sim somente de vazão. Então, ali na imagem a gente tem
o esquema, né, o óleo pressurizado, né, o fluido pressurizado, ele empurra essa válvula comprime a mola, vence a força da mola, né, a pressão vence a força da mola ali, a força é tanta, então vai uma parte para o sistema e a outra parte volta para o rotor, entendeu? Tem a próxima imagem que eu passar, vai dar para entender um pouquinho melhor essa parte. E basicamente a outra válvula, né, essa daí seria uma válvula de vazão, né, estrangulamento de vazão, e a outra válvula é uma válvula de alívio, uma válvula de pressão. Então dentro, né, na imagem de baixo, dentro dessa válvula, nós temos uma esfera e um orifício na parte de baixo. Então conforme essa esfera sai, destampa aquele primeiro orifício, o óleo consegue passar e sair pelo orifício de baixo, aliviando assim a pressão. Então essa daqui é uma válvula que caracteriza bombas, por exemplo, uma bomba de 60 bar, né? Ela é por causa dessa válvula que a bomba vai ter essa pressão específica, né? Uma pressão máxima ali específica. Então, nós temos uma gama, né, de pressões possíveis e tudo graças a essa válvula, basicamente. No caso de bombas de vazão infinita, a limitação, né, a limitação dessa pressão vai estar no outro componente, né, no caso que seria a direção hidráulica. Então, a válvula de limitação de pressão estaria na direção hidráulica e não na bomba. E aí, no caso da bomba que tem essa válvula de limitação de pressão, ela vai atingir uma pressão específica ali, né? Seja ela de 60 bar, 75 bar ou até 100 bar. Aqui, falando agora um pouco sobre a carcaça, né, e continuando falando da válvula, ali na imagem da direita a gente tem onde fica alojada essa válvula, né, em conjunto com a mola. Então, basicamente, comparando o desenho da vista explodida com a imagem, a gente pode ver que tem um orifício ali embaixo, né, o último orifício ali embaixo é onde o óleo entra ali sob pressão, empurrando todo o sistema para cima, né, e saindo ali pela direita, pela parte de cima, né. E aí, falando agora também, né, continuando aqui falando sobre a carcaça, ela tem o furo de entrada. Então, ali na lateral da bomba é onde entra o óleo sem pressão, e ali naquele furo embaixo da bomba ali é onde sai o óleo sob pressão. Aí ele chega na válvula, empurra a válvula para cima e ela que controla a vazão dessa bomba, saindo assim pela esquerda ali, pela parte da esquerda, né? Por aqui, ó. Por aqui. Então ela sai por aqui. Ela entra aqui, né? Aqui é um furo aqui também. Então ela entra aqui, acontece a mágica aqui dentro, ela sai por aqui por fora, com pressão, aí a válvula limita isso, essa vazão, né? E aí dependendo também limita a pressão, e ela sai por aqui pressurizada pela esquerda. Mas, basicamente essa daqui é a primeira bomba do nosso trabalho lá. Que é possível ver. Falando agora um pouco sobre o teste funcional, né, toda bomba ela é testada e no nosso caso existem bombas, ela segue toda uma norma especial para cada número de bomba. Então cada part number tem a sua peculiaridade e tem as suas definições, né, as suas pré-definições segundo a fabricante. Tudo respeita a uma norma, e essa norma ela é uma norma global, porque o que acontece? Existem muitas bombas que são importadas, né, bombas que são fabricadas, por exemplo, na Alemanha, que chegam aqui no Brasil para determinados carros, né, para determinados veículos específicos, e essas bombas elas são testadas novamente, e nesse banco de dados basicamente é isso aqui que são os pontos principais que elas são testadas, né? A vazão em rotação mínima, a vazão em rotações intermediárias, a vazão em rotações máximas. Testa-se a pressão também,
E basicamente é isso. Para essa bomba específica aqui, a gente tem que ela deveria registrar 75 bar de pressão. Basicamente é isso, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre as principais falhas que ocorrem nas bombas de palheta. Conhecer as principais falhas é muito importante. Fazer uma análise constante das bombas e do sistema hidráulico como um todo é importante para a prevenção. Por isso a necessidade da manutenção preventiva, para que assim, além de eu conhecer as falhas, as principais falhas que ocorrem nessas bombas, eu saiba o que está causando essas falhas e também saiba como corrigir essas falhas. Sabendo isso, eu consigo minimizar o risco de degradação completa do equipamento. Então, eu consigo ali, em vez de perder uma bomba por completo, um equipamento por completo, eu posso trocar ou ajustar um único componente. Por isso, a necessidade de conhecer todos os tipos de falhas e as suas causas. As bombas que tenham algum tipo de falha provavelmente irão apresentar alguns sinais, sendo possível detectar o tipo de falha. Aqui eu trouxe uma tabela, que está também presente no nosso trabalho, uma tabela que, de forma geral, resume os principais tipos de falhas, as anomalias que esses tipos de falhas apresentam, a causa e a correção delas. Começando pelo primeiro, que a tabela nos traz, é os ruídos na bomba, que pode ser causado por alguns fatores diferentes, como pouco óleo no sistema, e aí eu corrijo completando o nível de óleo, ou então uma bomba que está aspirando ar, e aí eu corrijo reapertando as conexões do duto e aspiração, ou então eu substituo o retentor. Outro tipo de anomalia é não a formação de pressão. A causa disso é o êmbolo da válvula emperrada, e para corrigir isso é limpar o êmbolo da válvula e verificar seu livre movimento, eventualmente substituir o êmbolo. Um outro tipo de anomalia é a pressão máxima indicada não é alcançada. Isso é um tipo de anomalia que pode ser causada por diferentes fatores, por isso é importante conhecer todos eles. Correias em vez frouxas ou danificadas, e aí como eu corrijo? Ou eu troco essas correias, ou então eu aperto, corrigindo a tensão delas. Válvula reguladora de pressão não vedada, então, e aí eu limpo ou substituo essa válvula. Os desgastes nas palhetas ou no anel externo do rotor, e aí eu substituo o conjunto de rotor, ou então eu controlo a superfície de contato das placas frontais. Um corpo estranho que esteja impedindo ali um encosto da placa frontal nessa bomba, e um corpo estranho numa bomba é algo que não deixa de ser muito incomum. E como eu corrijo? Controlando quando a existência de sulcos, a válvula reguladora de pressão não ajustada corretamente, e para mim corrigir, fazer o ajuste da válvula, eventualmente substituindo, ou então os anéis de vedação danificados, e aí eu substituo todos os elementos de vedação para prevenir esse tipo de falha. Outro tipo de falha, uma anomalia que causa isso, uma vazão em excesso, que pode ser causada pelo êmbolo da válvula emperrada, ou então a mola que é muito dura. E para mim corrigir esses dois tipos, se o êmbolo da válvula estiver emperrada, eu limpo o êmbolo, ou então eu substituo. E se a mola é muito dura, é só eu substituir a mola. E por último, uma anomalia também que não é menos importante que as outras, é a pressão máxima e ultrapassada, que pode ser causada por uma carga excessiva na mola. Como que eu corrijo? Adicionando arruelas calços. Na tabela que eu acabei de citar aqui, eu descrevi vários tipos de anomalias e vários tipos de causas. Mas é importante, por isso é importante conhecer todas elas, os diferentes tipos de falhas. E agora eu vou citar algumas delas e as suas eventuais causas, como a falha por alta temperatura, que pode ser ocasionada pela falta de lubrificação ou então pela contaminação dessa lubrificação. Geralmente, as bombas elas não trabalham em temperaturas altas. Sua temperatura está sempre em torno de 40 e 70 graus Celsius. A ocorrência desse tipo de falha
ela está muitas vezes ligada com o excesso de temperatura do óleo hidráulico, ou então a sobrecarga hidráulica. Isso acaba aqui danificando os componentes da bomba que não estão ali preparados para alta temperatura, como esse anel elíptico, que foi sujeito ali a uma temperatura elevada, ou então o componente ao lado, ou então ali os anéis anti-extrusões e vedações, que acabaram sendo danificados por uma temperatura elevada. Outro tipo de falha, que também é muito comum, é a cavitação. É um tipo de falha que ocorre através de um fenômeno físico pela evaporação do óleo a baixa pressão, e que é ocasionado por uma interferência na lubrificação e destruindo as superfícies dos materiais, tirando material da superfície desses componentes, o que provoca um aumento de nível de ruído da bomba e também movimentos regulares nos cilindros. Como eu disse, quando ela tira material da face desses componentes, como, por exemplo, da face dos mancais ou do corpo da bomba, o nível de ruído da bomba vai aumentar e os movimentos irregulares dos cilindros também vão acontecer. Outro tipo de falha é a bomba travada. E aqui do lado a gente consegue ver um exemplo de um eixo de acionamento que foi danificado por uma bomba travada. O que seria uma bomba travada? É a paralisação do bombeamento que danifica, que pode chegar a danificar todo o sistema hidráulico. Esse tipo de falha ele pode ocorrer devido a alguns fatores, como, por exemplo, o baixo nível de óleo no reservatório, o movimento do eixo na direção errada, a quebra de algum compartimento, palhetas presas, ou então uma entrada obstruída pelo acúmulo de sujeira no filtro de sucção. E aí está, como eu citei, o exemplo de um componente que foi danificado por esse tipo de falha. E por último, o ar no sistema hidráulico. O ar no sistema hidráulico causa sérios danos ao equipamento, que pode ser provocado pela presença de ar sob pressão no sistema hidráulico. Alguns sinais, eles são indícios de que está havendo a entrada de ar, como, por exemplo, uma bomba girando, porém não bombeando fluido, ou então a queda da vazão dessa bomba e o aumento de ruído. E essas são aqui as principais falhas de uma bomba de palhetas. Obrigado. Eu e Vinícius estamos à disposição para qualquer tipo de dúvida. Espero que tenha ficado claro as principais características de uma bomba de palhetas.